Eu vou supor agora um sólido que possua um N muito grande. Obviamente, quando eu falo que alguma coisa é muito grande, eu tenho que passar, né, claro, uma referência. Né? Não existe uma grandeza que, no ponto de vista absoluto, seja muito grande. Uma coisa é muito grande ou muito pequena comparado a algum valor de referência. Né? Por exemplo, 10 a 81. 10 a 81 é um número gigantesco. Porém, comparado a 10 a 115, ele é um número minúsculo, ele é um número desprezível. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é, vamos começar descrevendo, então, né, um sistema aqui. Mesma coisa, vamos fazer essa mesma análise estatística. Só que agora eu vou supor, então, que a gente tem um sólido. Só para facilitar, eu vou supor dois sólidos de Einstein com a mesma quantidade de osciladores, ok? Mesmo tamanho, digamos assim. Eu vou considerar tanto Na quanto Nb, né, possuindo, né, tendo o mesmo valor, e aqui eu vou supor que ele seja um valor N. E aí, no caso, né, eu vou pensar nesse N como sendo um valor muito grande, né, e vocês vão ver que esse valor muito grande converge com a nossa noção de uma coisa macroscópica. Ok? E aqui, no caso, eu vou supor o nosso Nzinho, que vai ser igual a um Na mais um Nb. Eu vou chamar ele somente aqui de N mesmo, ok? Somente de N. E o nosso regime, o regime que a gente vai trabalhar, ele vai ser um limite em que o N é muito maior do que o Nzão. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, né, no nosso regime macroscópico, a temperaturas ambientes, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, para resgatar o máximo possível da nossa intuição de termodinâmica, né? Eu vou colocar sistemas da ordem dos que a gente vê no dia a dia, com as temperaturas que a gente vê no dia a dia, que foi como a gente construiu a termodinâmica. Para esses sistemas, esse regime daqui, ele é obedecido, ok? Como é que eu sei que ele é obedecido? Por aquilo que eu tinha falado com vocês há pouco tempo. Quando você vai ver a temperatura ambiente, cada molécula, né, cada oscilador de um sólido de Einstein, ele teria uma energia da ordem de kT, ok? Então significa que o sólido de Einstein inteiro, ele teria uma energia da ordem de nkt. Ok? NKT, se você for pensar no N como estando relacionado ali ao número de Avogadro, né, a respeito, né, ali na faixa de 10 a 23 constituintes, esse cara é sempre muito maior do que H barra ômega, certo? Que é a energia típica ali dos osciladores. Como esse cara daqui é a quantidade de unidades de energia, de pacote de energia do sólido de Einstein total, e o sólido de Einstein total vai ter uma energia da ordem de N, que é o número de partículas, vezes kT, sendo que kT já é maior do que H barra ômega para as temperaturas ambientes. Então, nos regimes que nós vamos estar analisando, que são os regimes de temperatura ambiente, ok? Ali por volta dos 300 Kelvin, esse regime vai ser obedecido. Então, esse tipo de regime daqui, quando a gente coloca N da ordem ali, né, aqui eu coloquei proporcional, né? Quando a gente coloca N da ordem de 10 a 23, a gente vai estar levando em conta uma situação do regime termodinâmico, do regime que a gente observa, ok? Exatamente a termodinâmica acontecer e que ela foi toda construída. Então, o que a gente espera é encontrar uma certa correspondência entre a estatística do problema e o que a gente vê na termodinâmica. E se a gente realmente conseguir fazer isso, uma certa correspondência, a gente vai encontrar uma maneira de prever a termodinâmica somente por considerações estatísticas. E aí a coisa fica muito mais razoável, fica muito mais bonita, bem construída, pelo menos, claro, na minha forma de ver a construção da física. Evidentemente, para essa nossa construção, eu não vou fazer uma tabelinha dessa. Por quê? Porque se eu vou ter ali um N na ordem ali de 10 a 23, não faz sentido eu fazer uma tabelinha dessa, ok? Por quê? Porque eu vou ter muitos valores, então assim, não faz sentido fazer essa tabela. Então o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, eu imagino que ninguém tem dificuldade de perceber que se eu fizesse uma tabelinha dessa, para este caso, eu iria obter um gráfico semelhante a esse cara daqui. Quando eu digo semelhante, eu estou dizendo que ele vai ter uma cara qualitativamente desse jeito. Você vai ter um gráfico aqui, vai ter um pico e ele vai reduzindo, ok? Se vai ser mais ou menos pronunciado, é outra história. Tudo vai depender da escala, ok? Mas eu imagino que ninguém tem dificuldade de perceber que, independente do tamanho do sólido que eu vou fazer a análise, como é que a gente vai obter, aqui no caso, né, como é que vai ser qualitativamente o que a gente vai chegar, né, o resultado que a gente vai obter aqui quando a gente fizer um gráfico do ômega total em relação ao Na. Né? A gente vai obter alguma coisa dessa forma daqui. Ó. A gente vai obter. Eu vou desenhar aqui, né, qualitativamente. Ok? Aqui no caso eu não estou colocando em escala nem nada, ok? Aqui é só, como eu comentei, um comportamento qualitativo. E o que eu vou fazer aqui com vocês eu vou determinar com vocês como é que vai ser a cara dessa curva, ok? Se a gente está falando, né, se o que a gente espera é que quanto mais constituintes a gente tiver, né, e mais energia, mais esse pico vai ser pronunciado, o que a gente vai fazer? O que eu vou calcular com vocês é qual que vai ser a largura dessa distribuição. Porque essa largura, né, que eu vou chamar aqui, sei lá, de L, ela que vai carregar para a gente a informação, né, do quanto as probabilidades vão convergindo para um valor específico.
Ok? Percebam, nesse nosso caso aqui, né, nosso primeiro caso, a nossa largura ela era uma largura bem grande. Okay? Ela era uma largura da ordem dos comprimentos de energia que a gente estava analisando. Neste caso daqui, a gente tem uma largura menor com relação à escala de energia. E é sempre importante isso. A gente sempre tem que ver a largura desse pico com relação às escalas de energia do nosso problema. Porque olha só, nesse nosso caso aqui, perceba que para poder cair do máximo para 1/10 do máximo, né, a gente precisou sair do 60 e ir ali para entre 48 e 49. Isso daí dá o quê? Dá umas 11 unidades de energia. Ok? 11 e 12. Aí você pode falar para mim, Felipe, esse cara daqui está muito menor. Porque olha só, a largura desse cara daqui foram o quê? Está aqui em torno de umas 3 unidades de energia. 3 unidades de energia é bem menor do que as 11 e 12 unidades de energia daqui. Porém, obviamente, a gente sempre tem que comparar, né, a largura do pico em relação às escalas típicas de energia. Ok? Obviamente, não faz sentido a gente fazer a comparação, porque, obviamente, quanto mais energia tiver, mais largo, de maneira absoluta, vai ser esse pico. Porém, quando a gente compara com as escalas de energia do nosso problema, que é realmente o que a gente vai acabar esperando, ok? Aí sim esse pico vai ficando concentrado, ok? E faz até sentido, porque olha só, 100 unidades de energia, esse cara daqui está na faixa de 100 H/ômega. 100 H/ômega não é nada que a gente, comparado ao que a gente mede macroscopicamente. Né? Quais são as energias, vamos lá, com um valor típico de energia bem baixo para a gente medir macroscopicamente de um sólido qualquer? 1 joule. 1 joule de energia é uma quantidade bem pequenininha. Agora, se você for ver, 1 joule de energia tem muitos H/ômega envolvidos, ok? Então, obviamente, a gente sempre tem que falar a respeito desse pico com relação às escalas típicas de energia aqui, que vai ser o que eu vou fazer com vocês. Então, a gente espera observar alguma coisa desse tipo. Como eu estou pegando aqui um sólido que ele vai ter a mesma quantidade, dois sólidos A e B que vão ter a mesma quantidade N de constituintes, vamos lá, eu acho que aqui ninguém vai ter dificuldade de saber qual que vai ser o Na correspondente a esse máximo daqui. Esse Na vai ser Nzinho dividido por 2. Ou seja, vai ser quando essa energia daqui estiver distribuída igualmente entre A e B, certo? E é fácil ver isso pelo seguinte, como é que a gente faz para calcular o ômega total nesse caso? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que multiplicar os ômegas das duas situações. Esse cara daqui vai ser Na mais N menos 1 fatorial dividido por Na fatorial, N menos 1 fatorial, e aqui multiplicado por N menos Na mais N menos 1, porque eles têm a mesma quantidade, né, de constituintes, ok? Fatorial, dividido por Nzinho menos Na, fatorial, né, N menos 1 fatorial. E a gente espera, naturalmente, que o ômega máximo, ok? Ele vai ser quando? Vai ser quando Na for igual a NB, vai ser igual a Nzinho sobre 2. Certo? Isso aqui, inclusive, é um problema bem simples a gente trabalhar. Você deve ter feito muito desses problemas em ensino médio, que é o seguinte, né? Você tem dois números, você tem um número A e um número B, sendo que A mais B é constante. Qual que vai ser a situação em que o produto é máximo? O produto é máximo quando A é igual a B. Deve se lembrar disso, inclusive, com aqueles probleminhas de função de segundo grau do primeiro ano de ensino médio, que chega, né, o professor chega e fala assim, uma pessoa tem uma quantidade de arame para poder marcar um terreiro dele, certo? Ele tem uma quantidade, sei lá, 100 metros de arame, e ele quer fazer um terreiro de forma a que ele tenha a maior área possível. Então, qual que vai ser as dimensões desse terreiro? Você sempre chega que ele tem que ser uma coisa do tipo apurar, ele tem que ser um quadrado. Obviamente, aqui eu estou considerando que a área, né, seja uma área retangular. Aí, claro, a maior área vai ser um quadrado. Por quê? Porque o produto de dois valores, que a soma é constante, vai ser máximo quando os dois forem iguais. Ok? Isso é um problema bem básico, a gente vê, inclusive, isso no ensino médio. Então, a gente espera aqui que, qualitativamente, esse aqui vai ser o nosso gráfico para essa questão. Então, o que a gente tem que determinar aqui é o quê? Qual que vai ser essa largura? Para que a gente chegue nessa largura, a gente vai precisar, basicamente, analisar o comportamento, né, do número total de microestados no regime em que N é muito grande, Nzinho é muito grande e que N é muito maior do que Nzinho é muito maior do que Nzão. Okay? A gente vai ter que fazer a análise dessa forma. Como esse ômega total é a multiplicação de dois ômegas de um sólido de Einstein, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tratamento todo para o ômega de um sólido de Einstein genérico. Ok? Todo o tratamento que eu vou fazer aqui agora vai ser para ele, ok? Então, ou seja, eu vou trabalhar aqui com Nzinho mais Nzão menos 1 fatorial, dividido por Nzinho fatorial, Nzão menos 1 fatorial. Vou fazer a análise toda para esse cara, para depois voltar para cá. Por quê? Pelo mesmo motivo de que, para poder analisar as multiplicidades totais, eu primeiro analisei o do A, né? Analisei o do B e depois fiz a multiplicação.
né? Aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou primeiro analisar o comportamento da multiplicidade de um desses constituintes, ok? Seja do A, seja do B. Vou analisar como é que esse cara se comporta, qual que é o valor dessa expressão para um valor muito grande de nzão e nzinho. E aí sim, a gente volta para esse caso, porque exatamente o que esse gráfico está fazendo é exatamente o ômega total em função do nzinho. Então o que a gente vai precisar realmente é remexer essa expressão daqui. Inclusive, como a gente está trabalhando num regime assintótico, num regime em que n é muito grande e nzinho também é muito grande, de forma que o nzinho é muito maior que nzão, é esperado, inclusive, que essa expressão tome uma forma, né, tome uma expressão, que ela fique com uma cara mais agradável e mais tratável matematicamente. Então vamos lá, se tratando de expressões com fatorial, a gente tem uma aproximação muito boa, que é o que a gente chama de aproximação de Stirling. A aproximação de Stirling, ela fala pra gente que quando a gente tem ln de algum número fatorial, sei lá, de n fatorial, esse cara daqui, ele é aproximadamente n ln de n menos n, para quando o n for muito maior do que 1. Então, para fatoriais de números muito grandes, o logaritmo desse fatorial pode ser aproximado por uma expressão que não envolve o fatorial. Okay? E que é muito bom, porque, enfim, o fatorial ele é uma expressão que, matematicamente, quando a gente vai tratar, não é muito estratégica. Né? Por quê? Porque o fatorial, na verdade, ele é definido só para número natural, para você estender ele para números reais, né? Você tem que usar a função gama, enfim. É muito útil a gente ter uma aproximação, né, já de cara, que passe para a gente uma relação, que relacione, né, um fatorial com uma expressão que não tenha fatorial. Isso melhora muito a nossa vida matematicamente. Só para vocês terem uma ideia de como é que essa aproximação é boa, né, aqui eu vou colocar 3 valores, só para vocês terem uma ideia, né, que é o seguinte. Para n igual a 1, o ln de n fatorial vai ser ln de 1, que é 0. Ok? Então, esse cara daqui, né, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0. E se a gente for pegar o n ln de n menos n, esse cara daqui vai dar menos 1. Ou seja, é um erro gigantesco, ok? Então a aproximação de Stirling para n igual a 1 não é válida. Inclusive, né, só vale para n muito maior do que 1. Agora, olha só, o que acontece se a gente coloca n igual a 10, por exemplo? Para n igual a 10, né, o que a gente tem é ln de n fatorial vai ser igual a 15,1 marromeno, ok? Em compensação, o nosso n ln de n menos n, ele vai dar igual a 13, ok? 13 para 15,1 é 13,8% de erro. Ok? Tem um erro dessa ordem. Mas 10 é um número grande, mas não é tão maior que 1. Agora, olha só, se a gente coloca n igual a 100, o nosso ln de n fatorial ele vai dar mais ou menos ali 364. E quando a gente usa a aproximação de Stirling, né, a gente calcula o nosso n ln de n menos n, esse cara aqui vai dar na faixa, né, mais ou menos 360. Aí já é 0,89% de erro. Então já dá para ver que os valores, obviamente isso aqui não é uma demonstração, mas à medida que a gente vai fazendo isso, já dá para ver que realmente, à medida que o n vai aumentando, a aproximação vai ficando melhor. Agora, se a gente está tratando com n's na ordem de 10 a 23, aí você imagina, aí essa aproximação daqui, o erro, vai dar assim, na pentelionésima casa decimal. Então, realmente, essa aproximação ela é muito útil e a gente vai usar muito nessa descrição de ensemble microcanônico. Por quê? Porque toda vez que a gente trabalha com ensemble microcanônico, a gente vai ter que fazer contagem de estados. E muitos dos estados envolvem fatorial, certo? E quando a gente está pegando sistemas macroscópicos, sistemas termodinâmicos, que são muito grandes, né, com n na ordem de mols, a gente sempre vai usar essa aproximação. Então é muito importante que vocês tenham em mente essa aproximação, vou até deixar ela aqui quadriculada, ok? Porque ela é uma das aproximações talvez mais importantes, talvez a aproximação mais importante nesse contexto. E a gente vai usá-la bastante aqui para poder remexer essa expressão no regime que a gente vai estar trabalhando, que é o regime de que o número de partículas é muito grande. Ok? Então, só para deixar isso claro, né, essa aproximação tem que ficar bem clara na cabeça de todo mundo. Então, olha só, primeira, né, antes de usar aqui a aproximação de Stirling, primeira coisa que eu já vou perceber, que eu já vou usar aqui com vocês, é o seguinte. O nosso ômega, se o nzinho e o nzão é muito grande, esse 1, ele é desprezível, ok? Então, o nosso ômega, nesse regime, ele pode ser escrito como nzinho mais nzão fatorial, dividido por nzinho fatorial, nzão fatorial. Vamos lá, a partir desse cara daqui, vamos usar agora a aproximação de Stirling, ok? Como é que eu vou usar a aproximação de Stirling aqui? Eu vou trabalhar agora com o logaritmo, vamos trabalhar com o logaritmo de ômega. Porque trabalhando com o logaritmo de ômega, eu consigo fazer com que essa expressão fique do jeito da aproximação de Stirling. E aí depois, basta eu exponenciar novamente, certo? Se eu tiro o logaritmo de uma coisa e depois eu exponencio essa coisa, esse cara vai ser exatamente igual ao que tinha antes. Então, como a aproximação de Stirling envolve o logaritmo de fatoriais, eu vou jogar o logaritmo nessa expressão e depois eu exponencio para poder pegar a expressão de fato.
Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Esse cara vai ser igual a ln de nzinho mais nzão fatorial menos ln de nzinho fatorial menos ln de nzão fatorial. Ok? Usando aqui a propriedade de que ln dá razão, é a mesma coisa que a subtração dos ln's. Aplicando a aproximação de Stirling, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a nzinho mais nzão, que multiplica ln de nzinho mais nzão menos nzinho mais nzão. Ok? Aqui, menos nzinho, ln de nzinho menos, no caso aqui mais, né? Nzinho, um pouco desse menos aqui com esse menos aqui. E o outro vai ser o quê? Vai ser menos nzão, ln de nzão mais nzão. Agora, no nosso regime aqui, além de nzinho e nzão serem muito grandes, eu estou falando com vocês, eu falei para vocês que o nzinho é muito maior do que o nzão. Ok? Então, olha só, aqui a gente tem um log de nzinho mais nzão, sendo que um é muito maior do que o outro. Como é que a gente pode escrever esse log? Esse log daqui a gente pode escrever da seguinte forma. Posso escrever ele como sendo log de... Vamos colocar aqui, como o nzinho é muito maior que o nzão, vamos colocar o nzinho em evidência. Vai ficar nzinho que multiplica 1 mais nzão sobre nzinho. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ln de nzinho mais ln de 1 mais uma coisa muito pequena. Quando a gente tem ln de 1 mais alguma coisa muito pequena, a gente pode expandir esse cara em primeira ordem em série de Taylor. Por quê? Porque potências maiores do que o quadrado desse cara daqui vão ser desprezíveis. Ok? Se vocês lembrarem da expansão em série de Taylor, ln de 1 mais alguma coisa muito pequena é aproximadamente, esse cara daqui é aproximadamente igual a coisa muito pequena. Ok? Então, por conta disso, né, esse ln de nzinho mais nzão pode ser escrito nesse nosso regime como sendo ln de nzinho mais nzão sobre nzinho. A partir disso, o que a gente tem é que o ln de ômega, que é a nossa primeira conta que a gente estava fazendo, vai ser igual ao quê? Vai ser igual, eu vou fazer a distributiva aqui, ok? Vai ser igual a nzinho, ln de nzinho, mais nzinho vezes nzão sobre nzinho, então mais nzão, ok? Agora, mais nzão, ln de nzinho, agora mais nzão vezes esse cara daqui, que vai dar nzão quadrado sobre nzinho. Beleza? Então, esse cara daqui corresponde a essa primeira parcela. Aqui agora vai ter menos nzinho, menos nzão, né, que é o segundo termo ali de cima. Aí vai ter aqui menos nzinho, ln de nzinho, ln de nzinho, mais nzinho, menos nzão, ln de nzão, mais nzão. Agora vamos fazer o corte de alguns termos que já dá para mostrar aqui. Ó. Vou até dar um pouco o zoom para caber todo mundo. Ok? Então, olha só. A primeira coisa, ó, nzinho, ln de nzinho, nzinho, ln de nzinho. Cortou. Vamos lá. Além disso, a gente tem ó, nzão com nzão. A gente tem nzinho com nzinho. Então, esse cara daqui vai ser igual a n, que multiplica. Ó, aqui a gente tem n, ln de nzinho. Ok? E aqui a gente tem n, ln de nzão. Então, menos ln de nzão. Então, esses dois termos aqui já foram, né? Já coloquei eles aqui. Mais nzão, que é esse termo daqui. E agora mais nzão quadrado sobre nzinho, que é esse termo daqui. Beleza. Logo, né, o nosso ômega, né, o nosso ln de ômega, para que a gente escreva de uma maneira correspondente, né, uma forma estratégica, né, o nosso regime assintótico da quantidade de microestados. Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Vou dar o zoom aqui de volta. Vai ser igual a n, subtração de ln. Isso aqui é a mesma coisa que ln de nzinho dividido por nzão. Ok? Agora aqui a gente vai ter mais nzão, mais nzinho ao quadrado sobre nzinho. Agora, esse cara daqui, o nzinho, não é muito maior do que o nzão? Então o que vai acontecer com esse termo daqui? Esse termo daqui vai embora. Eu posso desconsiderá-lo, ok? Então, no final de contas, esse cara daqui vai aparecer mais nzão. Então, essa é uma maneira estratégica da gente escrever o nosso ln de ômega. Agora, a gente está trabalhando com o ômega, certo? A gente fez tudo isso para poder chegar numa expressão para o ômega. Então, o que a gente faz? Vamos exponenciar ambos os lados. A gente tem ômega, então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a exponencial de n, ln de nzinho sobre nzão, vezes exponencial de nzão. Ok? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse nzinho elevando aqui, né, o argumento do logaritmo, e agora eu tenho exponencial do logaritmo. Então, ou seja, no final de contas,
o nosso ômega para situações em que eu tenho um número muito grande de partículas, né, de constituintes do sólido, quando a gente tem um número muito grande de energia, né, e também considerando o regime que a energia é muito maior que o número de partículas, ou seja, considerando o regime de corpos macroscópicos à temperatura ambiente, o ômega do sólido de Einstein ele é igual, aqui, né, claro, uma aproximação, né, mas é uma aproximação muito boa, então eu vou colocar como igualdade, né, por conta do regime que a gente está analisando, vai ser igual a nzinho, né, ó, aqui vai ser, vou colocar exponencial, nzinho sobre nzão elevado a nzão, ok? Porque que vai ficar esse nzinho sobre nzão elevado a n, exponencial de n, vou colocar todo mundo aqui junto. Então, ou seja, né, para a gente analisar aqui como é que é a nossa situação para corpos macroscópicos, esse cara daqui vai ser o nosso ômega. Então, ou seja, no final de contas, aquela expressão que a gente pegou para o ômega, esse cara daqui, este cara daqui, no regime macroscópico, ele toma a forma deste cara daqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar de novo esse gráfico que tem aqui em cima, ok? Só para que a gente sempre, né, para que a gente nunca perca a noção. Na verdade, vou até copiar tudo isso aqui para que a gente nunca perca a noção do porquê que a gente está fazendo tudo isso, ok? Então, né, deixa eu copiar esse cara, vamos jogar aqui embaixo. E vamos jogar esse cara daqui embaixo. E, beleza. Está aqui a nossa situação. E agora, para essa nossa situação, a gente já está com o ômega mais coerente, digamos assim, né? Mais sensato para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, o nosso gráfico aqui leva em conta a quantidade de microestados total. Então, eu tenho que escrever a quantidade de microestados total. Quanto é que vai ser a quantidade total? O ômega total vai ser igual a exponencial nzinho A sobre nzão A elevado a NA, ok? Que multiplica o do B. Ou seja, eu simplesmente tenho que multiplicar, né? Isso aqui a gente já discutiu, os termos aqui, né, de cada um dos sólidos, ok? O número de estados total, de microestados total, é a multiplicação desses caras, ok? Agora, olha só, os dois, né, no nosso regime, os dois têm uma quantidade nzão. Então, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, nzão, 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 ok? Não preciso colocar A e B, porque os dois vão ter a mesma quantidade. Então, eu posso escrever esse cara de uma maneira mais estratégica, como sendo o quê? Como sendo, ó, exponencial dividido por nzão elevado aqui a 2n, ok? Porque aqui eu tenho, né, esses dois caras multiplicando. E aqui eu vou ter NA que multiplica NB elevado a nzão. A partir desse valor daqui, primeira coisa que eu já vou deixar escrito aqui, porque vai ser mais fácil, né, vai ajudar a gente na próxima análise que a gente vai fazer, qual que é o ômega máximo? Como a gente já discutiu, o ômega máximo é quando esses dois caras aqui, tanto NA quanto NB, for igual a n sobre 2. Consequentemente, a gente pode escrever o nosso n máximo dessa forma, ó, exponencial, né, o E dividido por n elevado a 2nzão, e que eu posso escrever como sendo n quadrado sobre 4, que é o n2 com n2 elevado a n. Eu poderia juntar esses caras aqui também, escrever n dividido por 2nzão elevado a 2nzão. Eu posso escrever também, mas eu vou escrever dessa maneira daqui, né, só porque ela vai ser mais conveniente para a gente. Agora, olha só, pelas análises que a gente tinha feito nos programas anteriores, a gente espera que esse cara daqui seja pequeno. A gente espera que quanto maior for a quantidade de n, e quanto maior for a quantidade de tanto do nzão quanto do nzinho, mais pronunciado vai ser esse pico, ok? Então, uma pergunta que eu posso fazer é o seguinte. Vamos supor que a gente esteja exatamente nesse ponto do gráfico, ok? Nesse ponto do gráfico daqui, que vai ter um NA igual a n sobre 2, e vai ter aqui o nosso ômega máximo, ok? Nosso ômega máximo. A gente sabe qual que é esse ponto, ok? A gente não sabe o comportamento do gráfico inteiro, mas esses caras a gente sabe. A gente sabe quem é n sobre 2 e a gente sabe quem é o ômega máximo. O que a gente pode se perguntar é o seguinte, se eu começo a analisar o gráfico a partir daqui, como ele se comporta a partir desse ponto? Ou seja, se eu analiso esse valor daqui em nzinho sobre 2 mais x, como o ômega total, como a quantidade de microestados vai se comportar? Se eu determino quanto é que vale o ômega t para esse cara daqui, eu tenho, de uma certa forma, a informação que eu preciso, que é quão acentuado esse pico é, qual que é esse cara daqui. Porque eu posso perguntar o seguinte, qual que tem que ser o valor de x para que o ômega máximo ele reduza, sei lá, por algum fator específico, pode ser por um fator 2, por um fator 10, por algum fator, ok? Então, essa é uma maneira bem natural da gente tentar descrever como é que é o comportamento dessa distribuição. Analisar o ômega total no entorno ali do ponto máximo, ok? Da probabilidade máxima. Então, vamos fazer exatamente isso. Olha, a gente sabe que o nosso ômega total é dado por essa expressão daqui. E a gente sabe que NA mais NB vai ser igual a Nzinho.
Se a gente vai fazer a análise de como essa distribuição se comporta ali em torno do ponto de maior probabilidade, o que a gente faz? Eu vou exatamente fazer a análise quando o NA for igual a Nzinho sobre 2 mais X, e aí, por consequência, essa análise também é válida. É a mesma análise de fazer para NB igual a Nzinho sobre 2 menos X, porque afinal de contas, né, a soma dos dois sempre tem que ser a mesma. Então, o que eu vou fazer vai ser jogar essa condição, né, jogar esse cara daqui, né, essas duas expressões aqui. Porque aí eu vou ter o comportamento, né, da quantidade de microestados ali no entorno da maior probabilidade. E é isso, na verdade, que eu quero. Eu sei que as probabilidades razoáveis, né, eu sei que os macroestados possíveis que o meu sistema vai se encontrar são macroestados que estão ali no entorno de n sobre 2. Eu sei que quanto mais eu fujo dessa situação, por conta das análises que a gente fez antes, mais rapidamente a probabilidade vai para zero. Então, realmente, o que me interessa é analisar somente os macroestados, as probabilidades, no entorno desse ponto máximo, que é realmente aonde o meu sistema poderia ir, já que as regiões são muito mais prováveis. Agora, o quanto mais provável que é? Esse que a gente vai determinar. Então, a partir disso, vamos lá, vamos calcular o nosso ômega total. Nosso ômega total vai ser igual ao quê? Vamos lá, que tem exponencial n elevado a 2nzão. E agora, esse NA/NB vai aparecer o quê? Aqui vai aparecer, ó, n sobre 2 mais x, que é o nosso NA, n sobre 2 menos x, que é o nosso NB. Tudo isso daqui elevado a n, ok? Agora, olha só, quem que é esse cara daqui dentro do parênteses? Esse cara daqui vai ser n2 sobre 4 menos x quadrado, certo? Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Esse cara daqui, né, então, ou seja, no final de contas, o nosso número de estados total aqui vai ser exponencial sobre n, aqui 2n, ok? E aí a gente vai ter aqui nzinho ao quadrado sobre 4 menos x quadrado, tudo isso daqui elevado a nzão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência n quadrado sobre 4 daqui, ok? Quando eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte, como eu vou colocar ele em evidência, eu vou colocar ele em evidência e separado. Então aqui, ó, n2 sobre 4 elevado a n. Então aqui vai ter que aparecer o quê? Aqui dentro desse colchete vai ter que aparecer 1 menos 4x2 dividido por nzinho quadrado, isso daqui elevado a nzão. Então esse daqui é o nosso ômega t, ok? Ali no entorno da maior probabilidade, ok? Quem que é esse cara? Primeiro, ó, já consegui identificar uma coisa. Já consegui identificar esse cara daqui. Esse cara daqui já é conhecido nosso. Por quê? Olha só, a gente determinou esse cara agora há pouco. Aqui, ó. Esse cara é exatamente o ômega máximo, ok? Por isso que eu calculei ele dessa forma, na verdade. Agora, quem que é esse cara daqui? Tem várias formas de você fazer uma análise de quem que é esse cara, ok? A maneira que eu vou utilizar vai ser seguindo a mesma ideia que eu fiz na aproximação de Stirling. Eu vou tirar o logaritmo desse cara e depois eu vou exponenciar esse cara. Por quê? Porque, olha só, eu sei que o x eu vou estar analisando ali numa vizinhança do ômega máximo e eu sei que esse nzinho ele é muito grande. Então aqui eu tenho 1 mais, né, no caso aqui negativo, né, menos uma coisa muito pequena. Se eu tiro o logaritmo desse cara, eu sei uma aproximação para fazer. Então eu posso tirar o logaritmo e depois exponenciar, ok? Então este cara daqui, eu posso escrever ele da seguinte forma, né? Vou chamar esse cara daqui de asterisco. Se eu sei que esse é um asterisco, quanto é que vai valer o ln do asterisco? O ln do asterisco vai ser o quê? Ln desse cara. Ln de uma potência é a mesma coisa que você fazer. Abaixa a potência, ln, e aqui de 1 menos 4x2 dividido por nzinho quadrado. Agora, esse cara aqui é ln de 1 mais um número muito pequeno. Qual é esse número muito pequeno? É o número menos 4x2 sobre n2. Então, esse cara daqui ele vai ser igual, né, por aquela aproximação, né, primeira ordem, já que esse cara daqui é muito pequeno, vai ser n vezes esse cara daqui, que é negativo, então menos 4x quadrado sobre n2. Se esse cara daqui é aproximadamente o ln do asterisco, então quanto é que vai valer o nosso asterisco? Basta exponenciar. Ele vai ser igual aqui a exponencial de menos 4nx quadrado dividido por nzinho quadrado. Ou seja, olha só que resultado profundo. O que a gente está chegando é que o ômega total em torno da região de máxima probabilidade, ele é o ômega máximo, uma constante, ok? Vezes exponencial de menos 4nx quadrado sobre n2. Ou seja, esse cara daqui é uma gaussiana.
O que a gente fez aqui, na verdade, foi mostrar uma das relações mais fundamentais que a gente tem na estatística, que é de que a distribuição binomial, que é a distribuição que a gente partiu, uma distribuição binomial aqui em cima, ela, para um número muito grande, ela tende a uma distribuição gaussiana. Na prática, isso aqui foi uma prova específica, né, dessa relação fundamental para esse o nosso problema. Okay? Então está aqui, né, o nosso ômega total em torno ali, né, da região de máxima probabilidade, ela é uma distribuição gaussiana. O fato desse cara ser uma gaussiana traz para a gente uma vantagem imensa. Existe uma maneira natural de você definir qual que é essa largura. Sempre que você tem exponencial e tem alguma coisa decaindo, você sempre define a taxa de decaimento para qual que vai ter que ser o valor para que o decaimento, né, para que aquela grandeza decaia por um fator E. Ou seja, eu posso definir essa largura aqui, uma maneira natural de se definir essa largura, é qual que vai ser a altura para que a probabilidade, né, que, no caso aqui, né, para que o número de microestados, que é proporcional à probabilidade, né, ou seja, para que a probabilidade caia por um fator E. Lembrando de dizer que é equivalente a cair para por volta ali de 30%, ok? Bom, para que isso aconteça, este expoente daqui tem que ser igual a 1, porque vai ficar exponencial de menos 1, ok? Então, para que isso daqui aconteça, qual que tem que ser a condição? A gente tem que 4nzão x² sobre nzinho ao quadrado seja igual a 1. Olha só o resultado que a gente acabou de chegar. Tira a raiz de todo mundo, ok? Tirar a raiz. Aqui vai ficar raiz de n, vai ficar 2. O que esse resultado está falando para a gente? Ele está falando para a gente que 2x dividido por nzinho é igual a 1 sobre raiz de nzão. Esse resultado daqui, né, é extremamente profundo, ok? É esse resultado que permite que a termodinâmica exista, que permita com que a termodinâmica funcione. Porque olha só, o que significa esse 2x sobre n? O x é a distância em relação ao ponto máximo que a gente está analisando. Então, 2x é o intervalo em torno do ponto máximo que a gente está analisando. Aonde que está esse intervalo? Esse intervalo está exatamente quando essa gaussiana for exponencial de menos 1. Ou seja, esse 2x que a gente obteve, ele é o intervalo, ele é a largura, né, exatamente dessa distribuição, que é uma distribuição gaussiana, né, exatamente a largura na altura em que a probabilidade cair por um fator E, ou seja, corresponde exatamente a esse tamanho L. Esse L daqui é o 2x que a gente determinou. Porém, olha só, aqui tem 2x sobre n. O que está falando? Aqui está falando qual que é o tamanho relativo desse cara para as escalas de energia. Okay? Vamos supor que aqui seja o nosso nzinho. Como eu comentei com vocês, quando a gente fala da largura da distribuição de probabilidade, essa largura tem que ser, obviamente, normalizada, ela tem que ser em relação às escalas típicas de energia. O que aqui está falando é que quando a gente vai analisar, né, exatamente a largura desse pico em relação às escalas de energia de algum sistema que a gente está analisando estatisticamente, esse cara daqui, essa largura, ela é igual a 1 sobre raiz de n. Talvez alguns de vocês não estejam percebendo ainda a profundidade desse resultado. Por que é tão importante, por que é tão relevante para a gente determinar aqui qual que é a largura de uma distribuição e por que essa largura reduzir, né, com 1 sobre raiz de n é tão relevante e, no caso, né, faz com que a termodinâmica seja possível. Vamos voltar aqui no gráfico só para que isso seja totalmente consolidado, né, para que quem ainda não percebeu a profundidade desse resultado consiga perceber. Porque esse é o resultado talvez mais importante de todo o nosso curso de Mecânica e Estatística. É ele que vai viabilizar o meu objetivo principal com o curso de Mecânica e Estatística, que é fazer a descrição termodinâmica. Sem contar que, pelo menos na minha opinião, esse é um dos resultados mais bonitos, né? Esse resultado, né, dessa expressão em conjunto com a construção da função entropia a partir dos microestados, que eu vou fazer isso no próximo vídeo. Okay, então essa aula e o próximo e a próxima vão ser exatamente, né, os dois vídeos, né, que, pelo menos na minha concepção, correspondem talvez a uma das partes mais bonitas da física, ok? A parte mais importante do curso. Vamos lá, por que a largura aqui ela é tão relevante? Como eu comentei com vocês, né, lá, né, logo que eu passei o postulado fundamental da termodinâmica, a probabilidade, a probabilidade ela é proporcional ao número de microestados. Okay? Então significa que, apesar desse aqui não ser um gráfico de probabilidade, se eu tivesse colocado aqui, né, ou se eu tivesse feito um gráfico de probabilidade pela energia do sólido A, do sólido de Einstein a cara do gráfico seria a mesma. Então, o que significa essa largura daqui? Essa largura está falando para a gente o quê? Quais são os valores de energia que tem uma probabilidade não desprezível da gente medir? Então, quando a gente determina a largura de uma distribuição de probabilidade, o que a gente está falando é qual que é o intervalo de energias que eu consigo medir. Porque você não vai medir nada
que esteja fora desse intervalo. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, todos esses outros valores aqui, né, vão lá, pega, sei lá, o nzinho igual a, sei lá, igual a 10. É possível eu medir o nzinho igual a 10, a probabilidade dele não é zero. Ok? Então, a princípio, poderia ser que você medisse o seu sólido de Einstein, A, e ele tivesse com um nzinho igual a 10. E a resposta para isso é não. Você não vai medir nada que está fora desse intervalo. E a forma mais fácil de ver isso é exatamente a partir dessa expressão daqui. Perceba, não, vamos lá, esse cara daqui é igual para todo mundo, né? Mas olha esse cara daqui. Esse produto, ele tem um elevado a n. Você tem que lembrar, né? Vocês têm que lembrar que o regime termodinâmico é um regime em que esse cara está a 10 a 23. Se vocês jogarem nesse NA e nesse NB qualquer valor que esteja fora desse intervalo, vocês vão perceber que as probabilidades vão ficar muito pequenas. Né? De forma que, sei lá, se você pega um valor aqui arbitrário, ok? Que está fora desse intervalo, né? E que já passou um pouquinho da gaussiana, só para vocês terem uma noção, vocês vão chegar em probabilidades minúsculas. Vocês vão chegar em probabilidades da ordem ali, obviamente varia bastante, mas vão chegar em probabilidades da ordem de 10 a menos 30, 10 a menos 40 de probabilidade daquele valor ser medido. Essas probabilidades são tão pequenas que é equivalente a você falar que para você medir um sólido de Einstein, sei lá, dar esse valor de energia daqui, você teria que esperar mais do que 100 vezes a idade do universo para você ver um sólido de Einstein em uma situação que tem aquilo. Que é aquela configuração de energia. Isso é equivalente a você falar no ponto de vista prático, no ponto de vista físico, porque a gente tem que saber interpretar as probabilidades. Se você vê que a probabilidade de medição de algum sistema físico é na ordem ali de 10 a menos 40, isso é equivalente a você falar, isso não vai acontecer. A gente tem que saber interpretar exatamente as probabilidades. Então, dado esses esclarecimentos, né, para quem não tinha entendido a profundidade, né, dessa expressãozinha que a gente chegou, vamos colocar aqui um valor simbólico. Certo? Vamos fazer aqui um exemplozinho numérico com valores de energia do cotidiano. Só para a gente realmente colocar um valor numérico para cá, para vocês verem o quanto é impressionante esse resultado. Né? E aí a gente consolida a nossa análise aqui, né, de que, de fato, a estatística de sistemas muito grandes convergem para o que a gente chama de termodinâmica. E aí o que eu vou fazer com vocês na próxima aula vai ser determinar como essa conexão é feita. Ok? Vamos lá, vamos supor aqui que eu estou analisando então um sólido de Einstein no equilíbrio. Ok? Aqui eu fiz por um N, eu fiz aqui por uma quantidade de energia genérica, eu fiz aqui por uma quantidade Nzão de partículas genéricas, né? Enfim, eu considerei o limite de Nzão e Nzinho muito grandes, mas eu não coloquei valores. Então vamos supor aqui que eu estou colocando dois sólidos de Einstein em contato. Ok? Os dois eu vou supor aqui com, sei lá, vou supor aqui com 5 mols, ok? Exatamente de partículas. E a energia deles, eu vou colocar agora a energia ao invés do número de pacotes, né? Só para poder ficar claro a correspondência, ok? A energia tanto de A, né? Se eu for fazer a energia do A mais a energia do B, vamos supor que esse cara daqui vai estar ali na faixa, né, de 100 joules. Ok? Vamos colocar joules de energia, porque aí realmente fica mais fácil de pegar a ideia, né, com os valores práticos para vocês verem o que significa isso aqui. Como é que seria, então, né, o nosso gráfico aqui, né, em termos, né, do número de microestados total, ok? Número de microestados total em função exatamente aqui da energia, que é um gráfico da mesma natureza que esse daqui. Porque, lembrando, a gente sai de NA a gente sai, né, do número de excitações, né, do número de pacotes de energia para energia facilmente, ok? É uma relação linear, então a cara do gráfico é exatamente a mesma, essas relações continuam sendo válidas. Como foi discutido, né, a gente vai ter um gráfico dessa forma daqui, né? Um gráfico dessa forma daqui. Aqui, na verdade, estou sendo muito generoso, né? Porque, na verdade, como é que seria o gráfico na prática que quando a gente vai fazer? Levando em conta que essa largura daqui, né, ela é 1 sobre raiz de n. A gente teria um gráfico que seria dessa forma daqui, ó. Teria um gráfico desse jeito. A largura seria tão fininha, mas tão fininha, que a gente praticamente não iria detectar nada. Porém, né, para deixar o resultado um pouquinho mais visível, digamos assim, eu vou desenhar essa curva daqui com uma certa largura, só para a gente poder realmente interpretar a coisa. Okay? Mas aqui, lembrando, essa largura nem seria vista se eu colocasse aqui os 100 joules de energia. Só para vocês terem uma ideia, né, só para um parâmetro aqui de comparação. O que essa expressão daqui está falando para a gente? Ora, levando em conta que os dois sistemas têm 5 mols, vamos lá, a gente tem no total aqui, os dois sólidos de Einstein interagindo, tem um N total de 10 mols. 10 mols é na faixa ali de 10 elevado a 24 partículas. Dado isso, o que essa expressão fala para a gente? Olha, essa expressão fala para a gente que a largura ali da distribuição, que é 2x, ela é o quê? Ela vai ser aqui nzinho sobre raiz de Nzão, dado aqui que a gente está fazendo um gráfico de energia, né, e de que a energia do estado fundamental, né, aquele Nzão meio de H barra ômega, é muito pequeno,
né, comparado às energias das excitações dos sólidos, esse cara aqui a gente pode escrever ele como sendo, né, exatamente a energia total do nosso sistema, né, o U total, dividido por raiz de N. Okay? Aqui, na verdade, seria um aproximadamente, né, mas como o nosso sistema tem energias macroscópicas, esse cara daqui pode se colocar como sendo igualdade. Okay? O que está falando? Está falando que a largura, está falando que esse cara daqui, ó, que é a largura em torno do ponto máximo. Qual que seria aqui o ponto máximo? O ponto máximo seria a gente enxergar cada sólido de Einstein, como eles têm a mesma quantidade aqui de constituintes, como sendo 50 joules. Okay? Seria o valor que a gente enxergaria. Agora, qual que é esse valor? Qual que é a janela de energias que a gente teria uma probabilidade razoável de medir, uma probabilidade não nula, não desprezível? Seria na faixa disso daqui. Quanto é que vale essa expressão? Vamos lá, olha. 2x, a largura, vou até colocar aqui, ó, Lzinho, a largura da nossa distribuição vai ser, então, a nossa energia total dividido por raiz de N, vai valer o quê? Nossa energia total vai ser quanto? 100 joules. Dividido por raiz de N vai dar na faixa ali de 10 a menos 12. Esse resultado aqui vai dar o quê? Vai dar 10 a menos 10. O que que isso significa? Significa que se você pega dois sólidos de Einstein, macroscópicos, né, com 5 mols cada um, com energias ali de 100 joules, que são energias macroscópicas, quando você colocar eles em equilíbrio, a maior probabilidade de você medir vai ser os 50 joules, né, que vai ser igualmente distribuído aqui, levando em conta que eles têm a mesma quantidade, né, de constituintes, ok? O que esse resultado está falando para a gente, né, o que essa expressão daqui está falando para a gente, é que pode ser que quando você meça o seu sistema, ele não esteja com 50 joules. O que esse resultado daqui está falando para a gente é que quando você medir exatamente a energia do seu sólido, ele pode estar em um certo intervalo de energias em torno de 50 joules. Qual que vai ser esse intervalo? Você pode enxergar esse cara como tendo 50 joules mais ou menos meio de 10 a menos 10. Ok? Por quê? Porque pode ser meio de 10 a menos 10 para a direita, meio de 10 a menos 10 para a esquerda, então o intervalo total é 10 a menos 10. Tudo isso daqui em joules. O que isso significa? Significa que a energia do seu sistema ela vai flutuar em uma parte em 10 a 10. Se os valores que você pode medir com alguma probabilidade não nula estão nesse intervalo e os seus aparatos de medição não têm uma precisão para poder medir energias da ordem de 10 a menos 10 joules, significa o quê? Significa que o valor que você vai medir é 50 joules somente. A não ser que você esteja em laboratórios com equipamentos de ponta, se você tiver um certo detector, né? Se você tem um certo medidor de energia que mede energias na ordem de joules, você não vai conseguir detectar com o seu detector flutuações de 10 a menos 10. Se você não enxerga flutuações na ordem de 10 a menos 10 joules e a sua energia tem uma probabilidade de ser medida, né, nesse intervalo, significa que para você o valor de energia daquele sólido vai ser somente 50 joules, certo? Se você não tem, se o aparelho de medição não tem sensibilidade para medir essas flutuações, que são minúsculas, gente, 10 a menos 10, certo? É uma flutuação em uma parte a cada 10 a 10, certo? Se o seu aparato de medição, né, se o seu medidor não tem essa sensibilidade, então o seu sólido inevitavelmente estará com 50 joules de energia. E é exatamente isso que é a termodinâmica. Se a gente tivesse uma precisão infinita nos aparelhos de medição, para poder medir pressão, para poder medir temperatura, para poder medir tudo o que você quisesse na termodinâmica, você sempre veria flutuações. Por quê? Porque a própria descrição estatística fala para a gente que existem flutuações dos resultados mais esperados. Porém, os instrumentos de medição têm uma sensibilidade finita, certo? Você não consegue ter a precisão que você quiser para fazer as coisas. E o que esse resultado daqui está falando para a gente é por isso que ele é muito importante. O que esse resultado está falando para a gente é que quando você tem sistemas macroscópicos, sistemas com um N muito grande, quanto maior for esse N, menor vai ser a região que você tem uma probabilidade não nula de medir. Isso significa que cada vez mais, quanto maior é a quantidade, né, de constituintes, menos você vai enxergar flutuações. Mais vai parecer que o seu sistema tem um valor determinado, tem uma condição de equilíbrio determinada. Esses 50 joules que a gente encontrou aqui com essa precisão significa falar o quê? Significa falar que macroscopicamente a condição de equilíbrio aqui é 50 joules. Então perceba, né, eu falei lá atrás, quando eu estava fazendo a discussão, né, enfim, com poucos constituintes e tudo, que não existia uma noção de equilíbrio. Porque você tinha probabilidades não nulas de encontrar o seu sistema em tudo quanto é situação que não estava igualmente distribuído.
A coisa melhorou um pouco quando eu coloquei 100, né, na ordem ali de centenas de constituintes. Mas perceba, quando a gente coloca na ordem de mols de constituintes, as flutuações são tão pequenas que a gente pode falar, existe um equilíbrio. E esse equilíbrio é realmente o que a gente observa no ponto de vista termodinâmico. Quando a gente coloca dois sólidos para poder interagir, eles chegam em uma situação de equilíbrio. Eles chegam, e a gente determinou isso, que é a situação qual? A situação em que a temperatura é a mesma. E qual que é a temperatura? E o que significa a temperatura? É a energia média por constituinte. O que aqui está falando é que a energia média, exatamente aqui por constituinte, certo? Porque se a gente for pegar esses 5 joules aqui, né, e for, esses 50 joules, e for distribuir aqui nos 5 mols, né, do sólido A e do sólido B, eles vão ter a mesma energia por oscilador, que vai ser correspondente a uma condição de equilíbrio relacionada à temperatura, e por aí vai, certo? Então, percebam aqui a profundidade desse resultado. Esse resultado torna a termodinâmica razoável, porque a termodinâmica ela é uma descrição de sistemas macroscópicos. Sistemas em que esse cara daqui, em que esse cara 1 sobre raiz de n, ele vai para zero muito rapidamente, e é esse resultado que permite com que as flutuações estatísticas não sejam detectadas e pareça que uma distribuição de probabilidade converge somente para um valor. E aí, para poder encerrar, né, essa nossa aula, que já está muito grande, né, mas espero que, né, pelo menos para todo mundo, essa aula seja bem profunda, né, para poder encerrar essa aula, olha só como é que a coisa fica muito mais simples. A gente viu na termodinâmica, que é exatamente os regimes que a gente está trabalhando aqui agora, né, os regimes macroscópicos, a gente viu na termodinâmica que o equilíbrio é determinado quando a entropia é máxima. E entropia é sempre uma grandeza que a gente tem muita dificuldade de definir no colégio, no início da graduação. A gente só sabe que a entropia existe, mas ela não tem uma interpretação muito clara. Os postulados falam pra gente que a entropia é maximizada nos estados de equilíbrio. O que essa nossa descrição está falando pra gente? Está falando pra gente que a situação de equilíbrio é a situação que acontece o quê? É a situação em que a probabilidade é máxima. É a situação em que o número de microestados é máximo. Então perceba, a gente está falando aqui que o sistema ele tende ao equilíbrio não é porque existe uma grandeza, que a gente não entende muito bem o que significa, que é um pouco abstrata, que tende a um valor máximo. Não! Aqui a gente está falando que o sistema entra em equilíbrio por quê? Porque a probabilidade fala isso pra gente. Ele vai para os estados que são infinitamente mais prováveis dele estar. E a descrição fica muito mais óbvia. Por que o sistema vai para 50 joules nesse nosso exemplo? Porque é muito mais provável. Na verdade, só existe probabilidade dele ir para lá. É uma descrição estatística. Falou de probabilidade, mata o problema. O que significa toda essa nossa análise? Significa que existe uma correspondência entre a entropia e os microestados de um sistema. Porque percebam, a entropia é máxima nos estados de equilíbrio, e a gente percebeu que os sistemas macroscópicos tendem ao equilíbrio porque eles vão para o sistema em que o número de microestados total é máximo. Então essas duas grandezas são máximas no equilíbrio. Então tem que existir alguma correspondência entre elas. O que a gente está chamando de microestados, no regime termodinâmico, tem que ter uma certa interpretação de entropia. Porque, afinal de contas, as duas grandezas são máximas nas situações de equilíbrio. Qual correspondência é essa? Essa correspondência eu vou passar aqui na próxima aula, né? Porque essa aqui já ficou muito grande. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham, né, compreendido a profundidade de tudo isso que a gente falou nessa aula.